Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Siquetal. Recentemente, nós estamos às portas do Enem, né? E um tema que cai muito é a Era Vargas. De certo modo, o Vargas ele é o ancestral do Brasil. De certo modo, ele é o ancestral até mesmo, né, tanto do projeto do Lula quanto do projeto do Bolsonaro e do projeto da atual direita. Né? O que acontece? Veja, o Vargas ele dominou o Brasil, né, por cerca de 20 anos. Né? Assim, o governo Vargas governou, né, em 4 situações, em 4 fases, né? Sendo que existe um hiato entre a terceira fase e a quarta fase. Né? O Vargas ele entra, né, ele entra em cena nacional na carreira, na candidatura contra o Júlio Prestes. Né? O Júlio Prestes, que era um mineiro. Né? Ele entra como candidato do Rio Grande do Sul. Né? Candidato a presidente. Nessa época a política brasileira era regional. Doutrina do café com leite. Né? A aliança entre Minas e São Paulo. Salvo engano, o Júlio Prestes era de Minas Gerais. Né? Não tenho certeza agora. Mas isso não vem ao caso. Acontece que o Vargas, ele consegue derrotar o Júlio Prestes. Ele perde para o Júlio Prestes nas urnas, na verdade. Né? Mas o que acontece? O candidato a vice do Getúlio Vargas era uma figura chamada João Pessoa. Então, o João Pessoa ele é assassinado por um crime passional. Né? Acontece que o Vargas ele transforma este crime passional, ele dá ele um ressignificado de um crime político. Né? E com base nisso, ele consegue derrubar o Júlio Prestes, impedir que o Júlio Prestes assuma o poder. Então ele sucede o Washington Luiz no assim chamado governo provisório. Que é o governo provisório, você vê que ele, de certo modo, ele é um ensaio do que o Vargas irá fazer. Né? Em seguida acontece o assim chamado governo constitucionalista. O governo constitucionalista é o governo no qual o Vargas ele governa com um parlamento aberto. Então o que acontece? O Vargas ele se dá um autogolpe através da elaboração do plano Cohen, que seria um plano de tomada do Brasil pelos comunistas. Repare que o nome Cohen é um sobrenome muito comum entre os judeus. Cohen em hebraico significa sacerdote, ou seja, ele se instrumentalizava o antissemitismo, né, junto com o anticomunismo, para dar a si mesmo poder. Então ele deu o autogolpe que gerou a ditadura do Estado Novo. O que é o Estado Novo? É o regime no qual Vargas governa com o parlamento fechado. E nesse tempo você não tem leis. Você tem decretos, leis. Né? Você tem vários exemplos deles. O mais notável, o Código Penal. O Código Penal. Outro caso notório de decreto-lei é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Né? A CLT ela é baseada na Carta del Lavoro, da Itália fascista, ou seja, você já vê que o Vargas ele tem várias características em comum com o fascismo, principalmente na sua modalidade italiana, ainda que seja alheio ao integralismo. Ainda que ele seja alheio ao integralismo. O varguismo é uma coisa, o integralismo é outra. Os dois grupos estiveram em constante atrito e em alguns momentos houve até mesmo perseguição, né, dos varguistas aos integralistas. Então o Getúlio Vargas ele faz o seguinte, né? Nesse governo é um reinado do terror. Ele persegue comunistas, ele manda muita gente para o xadrez, inclusive mais famosamente o Graciliano Ramos, né, que ele imortalizou esse cenário todo no seu livro Memórias do Cárcere. E ele implanta, no caso, mas ele faz várias reformas, como por exemplo o Código Penal e a CLT, né? A priori, né? Sendo essas mais notáveis. A CLT ela é proveniente da Carta del Lavoro do Mussolini, frisa-se isso bem. Mas ela foi um avanço? Foi, por quê? Porque antes você não tinha leis do trabalho, né? Então, você não tinha leis sistematizadas do trabalho no Brasil, não tinha uma legislação sistemática. Né?
E alguns amigos meus mais anarcocapitalistas, mais liberais, vão discordar do que eu vou dizer, mas naquele momento a CLT ela era, sim, uma lei necessária e foi, na maioria dos pontos, justa. Porque, veja bem, é fato que havia naquele momento uma assimetria entre capital e trabalho. Por que é que nós vamos negar a realidade, né? Que havia naquele momento essa assimetria grande que precisava ser aplainada, né? E por que nós vamos negar isso em nome de direitos fundamentais, imanentes, né, de imperativos categóricos? Não me parece claro. Então, se ela tem muito contra a disciplina ou sim, o trabalho, embora ela tenha gerado o caráter hiperpaternalista das relações de trabalho no Brasil, que o governo dá, né? E que, em grande parte, a reforma trabalhista do Michel Temer repeliu, que eu julgo que também foi uma reforma necessária e, na maioria dos pontos, também acertada. Então, o Vargas, você vai ver que ele também dá às mulheres o direito ao voto. É interessante lembrar isso, porque, na verdade, o direito das mulheres ao voto no Brasil, ele não é dado, né, por causa de um movimento de grandes proporções a nível nacional, e sim pelo arbítrio de um ditador fascista. Vargas é um ditador que ele tem todas as características de fascismo, né? Você vê que ele vai começar nesse momento a promover o queima-bandeiras, né? Ele vai mandar os brasileiros queimarem as bandeiras de todos os estados do Brasil, né? Para dizer que só existe um Brasil, né? Uma referência ao rito do Mussolini com as bandeiras dos antigos estados italianos, as duas Sicílias e por aí vai, né? Os estados papais. Então, o Mussolini, não, o Vargas, e até confundindo os dois, ele é um governante de inspiração fascista. Tanto que havia até o ditado, né, quando começou a guerra, a cobra vai fumar antes, se o Brasil for entrar, né? Salvo engano, tinha isso, né, que o católico não vai à missa, protestante não cantar, né, tinha isso assim, né? Gente, a galinha criará dente, gente virará serpente. É impossível Vargas entrar na guerra. Por quê? Porque ele não entraria do lado do eixo, porque seria suicídio. Havia até um plano por parte do Roosevelt, né, para a invasão do Nordeste do Brasil. Então, isso não aconteceu. Não, então, ele planejava que não aconteceu. Isso o Brasil significa neutro, obviamente. Por quê? Porque o Vargas ele fez uma parceria com o Roosevelt. O Roosevelt faria uma transferência maciça de infraestrutura para o Brasil, né? Como, por exemplo, a usina siderúrgica de Volta Redonda. E, em seguida, né, em troca, o Brasil enviaria tropas, que foram os pracinhas, para lutar no fronte italiano. Né? Lutar no fronte italiano, que foi mais um golpe de marketing, porque a performance dos pracinhas foi um desastre total. Né? Foram tropas notoriamente indisciplinadas. Né? Então, fora que o Nordeste brasileiro, naquele momento, né, ele era uma base essencial. Por quê? Porque para o governo americano fazer a sua ponte com a África francesa, que neste momento estava sendo dominada pela França Livre, cujo presidente era o Charles de Gaulle. Né? As colônias negras estavam sendo dominadas pela resistência, né? Que é uma coisa que já tinha acontecido antes na Primeira Guerra Mundial. Né? E é daí que a França, inclusive, vou comentar para vocês todos, é daí que nasce a política de relativa colaboração da França com o Islã. Porque muitos muçulmanos participaram da libertação da França, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. É daí que o povo francês, de certo modo, começa a se abrir mais ao Islã, que antes era duramente perseguido nas colônias. Né? Na Primeira Guerra Mundial, você vê que aí é por isso que é criada a Grande Mesquita de Paris, em homenagem aos soldados islâmicos que lutaram contra a Alemanha. Né? Mas isso é conversa para outro tópico. Né? Então, os aviões, eles vinham, né? Eles vinham dos Estados Unidos e pousavam em Natal, né? para então prosseguirem e rumarem a Dakar do Senegal, né? Que era o ponto mais próximo da França Livre, né? E era onde acontecia
a receptação, né, a troca de suprimentos e a enviada de tropas para as tropas da França livre. Mas acontece que o clima para o lado do Vargas começa a piorar, né? Os ânimos se acaloram, o povo começa a se revoltar, e a verdade é que o Getúlio Vargas, né, ele tem uma característica muito típica do brasileiro, né? Ele é um indivíduo que não aguenta muito bem a pressão, não aguentava muito bem a pressão acumulada, né? Então ele acabou renunciou e ele foi se autoexilar no Rio Grande do Sul. Sendo acossado pela mídia, que o detestava, chefiado pelo Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era o líder da UDN, que era o partido de direita mais ortodoxa, né? Que de certo modo, a UDN você pode dizer que ela é a antecessora do olavismo. A UDN ela é a antecessora do olavismo, né? Carlos Lacerda ele era, de certo modo, o Olavo de Carvalho da época dele, né? Só que tendo uma cultura... em cultura os dois iguais, né? Agora, em genialidade, o Lacerda, eu vou dizer que era uma figura excepcional, né? Mas até que o Vargas... Agora acontece que rapidamente o Vargas ele volta ao poder porque surge um golpe de marketing criado por um judeu da Bessarábia chamado Samuel Weiner. W-A-I-N-E-R, Weiner, né? Que ele nem ao menos era brasileiro. E o Vargas tinha baixado antes um decreto-lei proibindo os estrangeiros de ocuparem cargos na mídia, né? De ocuparem cargos de chefia em empresas da mídia. E o Vargas ele fornece todo o material para o jornal do Samuel Weiner, que é a Última Hora, né? Um jornal que recebeu na Segunda Guerra muita gente, muitos exilados do Brasil, por exemplo, Otto Maria Carpo, Paulo Ronay, muitos exilados estrangeiros que vieram para o Brasil, né? E, de certo modo, ele é o jornal da esquerda brasileira. É nesse período que o Vargas começa a sair do fascismo e se alinhar com a esquerda e o comunismo. Né? A tensão, obviamente, vai crescendo. E tem dois episódios que vão disparar a queda do Vargas. São o quê? Primeiro, a descoberta pelo Carlos Lacerda de que o Samuel Weiner, seu arqui-inimigo, né? O Lacerda era de Última Hora. Weiner era o tribuno da imprensa, os jornais arqui-inimigos do Rio de Janeiro. Né? O Lacerda reúne vários indícios de que Weiner seria um estrangeiro, né? Um estrangeiro, e não um brasileiro. E pior ainda, um judeu, né? Que nessa época, olha, hoje em dia, depois do Holocausto, depois disso tudo, o antissemitismo ele já é um tabu. Mas naquela época, né? Era algo impensável, né? Então vários grupos que batiam no Vargas, né? Vale lembrar que o Vargas usou o antissemitismo antes do Plano Cohen como catalisador. Começaram a questionar, né? Como ele financiou com verba do governo a ascensão de um império midiático dominado por um estrangeiro. Era a dobradinha. Samuel Weiner dominando os jornais do Rio de Janeiro, através do tribuno da imprensa, e o Assis Chateaubriand dominando o povão através dos diários associados. Tá? Os diários associados. E Assis Chateaubriand montou também o seu pequeno império, né? Montou a Rede Estação de Televisão, a Rede Tupi, né? Tudo isso com o aporte também do Getúlio Vargas. Né? O segundo episódio, o Vargas agora conseguiu se reeleger democraticamente. Eu esqueci de trazer esse ponto. Então agora é um governo em tese democrático mesmo, né? Mas aí tem uma outra coisa que vai colocar em xeque. A transparência já tinha sido colocada em xeque. E agora é colocado em xeque o quê? Essa permanência da democracia. Porque o Vargas... Acontece que o Carlos Lacerda estava andando na rua com seu amigo Major Vargas. Salvo engano, Major Zeferino Vargas. E então um grupo alveja os dois, né? O Lacerda escapa e o Vaz morre. O Vaz é morto. Então, o Vargas obviamente culpa o Getúlio. E aparentemente quem mandou? O mandante foi
Gregório Fortunato, né, que era o chefe da guarda do Getúlio Vargas. Então o Brasil fica em raiva, até os militares participam do movimento, marcham sobre o catete, Getúlio Vargas supostamente se suicida, né, e deixa uma carta para a nação. Nesse momento, a pena, a emoção que se volta para ele deixa de ser o ódio, passa a ser a pena e a admiração. Você pode dizer que através disso, o Getúlio Vargas praticamente criou toda a política que subsistiu até então, né? Mas mais do que isso, o Vargas, ele foi um indivíduo que praticamente criou o Brasil a imagem e semelhança. Por exemplo, a indecisão ideológica. O Vargas fez com que a política brasileira se desideologizasse, né? Ela aderisse um viés cada vez mais personalista, né? Ou seja, a esquerda, você tem essa figura desses políticos que não sabem dizer se são de esquerda ou de direita, o que são, né? É indefinição ideológica, o partido é ele, né? O patrimonialismo estatal, né? Você vê que ele, através da campanha O Petróleo é Nosso, né, criou a Petróleo Brasileira S.A., Petrobras, né? E outras estatais também, né? Daí que nasce o monopólio estatal petróleo, né? E aqui nasce nacionalismo testamentário, né? Ou seja, o Vargas, ele criou essa visão do nacionalismo como sendo o amor do povo, em primeiro lugar, as riquezas naturais do país. Que você seria o dono daquela riqueza. E a segunda coisa que ele usou, através do SNI, Serviço Nacional de Inteligência, ele tentou criar uma imagem brasileira, do brasileiro, né? Tentou projetar uma imagem mental do brasileiro, fazer com que as pessoas se conformassem a ela, que seria o quê? Samba, carnaval e futebol. Todas essas coisas que eram atributos particulares do brasileiro e atributos universais. Teve o banimento aos instrumentos estrangeiros, né? Por exemplo, os instrumentos de sopro metálicos. É por isso que o violão a principal razão para ele ser tão forte no Brasil. Ele recorreu até mesmo à Disney, né? O Walt Disney fez aqui 2 filmes, né? Durante a guerra, e pouco depois da guerra, Saludos Amigos e você, que alô amigos, você já foi à Bahia, né? Que tem o personagem o Zé Carioca, que é o arquétipo, é uma mistura entre o arquétipo do brasileiro e o arquétipo da visão que o Vargas queria projetar nos brasileiros do Brasil. E nisso ele teve êxito. Você pode dizer que o Vargas ele é o grande populista do Brasil. É o político que ele se vendeu como patrono da nação brasileira, principalmente dos pobres. Ele se vendeu como sendo a personificação do pobre, né? Acontece que a esquerda teve... tanto a esquerda quanto a direita tiveram uma relação tanto tumultuada em relação ao Vargas, sendo que na maioria dos tempos subsequentes você teve o varguismo de esquerda e o varguismo de direita. E o antivarguismo de esquerda e de direita também. Agora, o PT cristalizou a esquerda como sendo um varguista. Como? O PT, antes disso, o PSDB, projetaram nos seus líderes e o transformaram em imagens para o povo do Vargas, no caso, o Lula. O Lula é colocado como sendo o novo Getúlio Vargas. É uma coisa que o PT fez e fez muito bem. Os intelectuais do PT, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, fizeram isso muito bem. O Vargas foi transformado num arquétipo da esquerda brasileira. E a direita brasileira ela se cristalizou em um viés cada vez mais udenista, né? Enquanto eles recuperaram Carlos Lacerda, né? Porque o Carlos Lacerda pode dizer que ele foi um antes do neoconservadorismo. Ele veio do trotskismo, salvo engano, para o conservadorismo, né? Embora ele não tivesse tanta essa visão do fim da história, né? Mas a direita brasileira, né? Você pode dizer que ela é a herdeira do Carlos Lacerda. Embora eles não façam um tributo tão grande assim ao Carlos Lacerda, né? E ao meu ver, nenhum grupo de direita quis até hoje implantar, ainda que parcialmente, o plano de governo do Carlos Lacerda com que ele seja digno.
Então é fundamentalmente isso. A minha visão do Vargas não é nem negativa inteiramente, nem positiva inteiramente. O que eu acho, inclusive eu vi um outro dia uma escritura finlandesa falar isso, é que o Vargas é um personagem que foi muito mal trabalhado. Né? Não, nem tanto pela ficção, não apenas pela historiografia, mas pelo imaginário principalmente. Tanto que o Vargas ele é um personagem muito mais interessante que o Perón, por exemplo. Eu vi outro dia um escritor, se não me engano, uma finlandesa, dizendo isso. Mas por que você tem tão poucos livros a respeito do Vargas? Tão poucos livros a respeito do Vargas, ainda que o Vargas seja uma figura muito mais simpática, tanto do ponto de vista do carisma quanto da moralidade, que o Perón. Né? E mais competente também. São coisas que eu acho que o Vargas da figura precisa ser reinterpretada. Né? Porque até agora as interpretações que se tem do Vargas são, além de ideológicas, elas falam de um indivíduo, né, julgando o seu lado de fora, como se o Vargas fosse uma máquina. Mas ninguém tenta entender o que se passava na mente e quais eram as ideias de Getúlio Vargas. É por isso que eu acho que o Vargas é uma figura que ainda rende séculos de estudo. Então, a minha opinião final é o seguinte: o Vargas ele não é nem o tirano que muitos defendem, tanto dentro da direita como dentro da esquerda, embora a direita tenha, hoje em dia, isso seja uma opinião mais típica da direita, só os velhos da esquerda que defendem o contrário dos setores mais tradicionais. E você tem o antivarguismo. Aliás, é válido lembrar que o Luiz Carlos Prestes, né, que teve a sua esposa Olga Benário mandada para a Alemanha, né, pelo Getúlio Vargas, quando Vargas foi se reeleger democraticamente, ele subiu um palanque com o Vargas. Né? Ou seja, essa guinada do varguismo para a direita começa já, essa guinada do varguismo para a esquerda, da esquerda para o varguismo, começa já no último governo democrático de Vargas. Ou seja, o Luiz Carlos Prestes, eu confundi, Luiz Carlos Prestes, ele sobe um palanque com o Vargas, confundir com o Carlos Lacerda, salvo engano, mesmo depois do Vargas ter mandado a esposa dele morrer na Alemanha nazista. Que também não era nenhuma santa, mas isso não é tema para essa discussão. Em suma, o Vargas ele não era, ao meu ver, nem totalmente, nem um psicopata ou tirano que a direita principalmente pensa, nem o salvador da pátria que o setor da esquerda pensa. Eu acho que ele é uma figura ainda a ser redescoberta. Eu dedico esse vídeo ao meu amigo Felipe, um forte abraço e até mais.